Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lamarck aqui na área. Estamos aí, ó, mais um vídeo, aula 8. Hoje nós vamos entrar sobre as questões aqui ligadas de como que a Idade Média, ou melhor, a Idade Moderna, ela foi trabalhada nas questões do Enem, tá? Então hoje vai ser uma aula o quê? Uma aula prática para a gente aplicar aquilo que a gente viu na aula passada, tá? Quem perdeu a aula passada, vou deixar um cardzinho aí, ele vai passar em algum momento aí, você clica nele e a gente vai mergulhar sobre esses temas aqui, tudo bem? Então vamos lá, pega lá papel e caneta, pega ali seu bloquinho. Nas aulas passadas nós estudamos, analisamos todos esses temas que vocês estão vendo aí. De novo, volta na aula anterior, na aula 7, que a gente está tratando desses temas aí, aula 6 e aula 7. Então vamos entender como que o Enem ele cobrou de você, candidato, esses temas, beleza? Então vamos lá. Olha uma questão aí de 2022, uma questão até então recente, que vai falar sobre a questão da centralização das monarquias nacionais, ou seja, a concentração de poder na mão do rei. Vamos lá para a questão. O processo formativo do Estado desenrolou-se segundo a dinâmica de dois movimentos contraditórios e simultâneos: a fragmentação e a centralização. Olha que interessante essa questão. A gente vai abrir ela aqui. O que a gente vai encontrar durante o feudalismo? O feudalismo foi um processo de quê? De fragmentação de poder e também territorial. Mas o que vai acontecer quando você tem o fim do feudalismo e o início da formação dos estados modernos? A centralização de poder. De um lado eu tenho interesses da burguesia, da própria nobreza e do próprio rei, né, que esse vai ser um caso à parte, e unificar esses territórios para facilitar para a burguesia as suas relações comerciais. Aí vem falando, de um lado, fragmentação na medida em que os príncipes europeus tiveram de lutar contra o poder universalista do Papa. E centralizador na medida em que os príncipes tiveram que lutar contra o poder político e militar de outros chefes políticos rivais. Porque o feudalismo era todo fragmentado. Então, desses 5 reinos, dando exemplo, um desses reinos ele vai ter que impor o seu poder nos outros 4 reinos. Desse processo resultaram as características fundamentais do Estado moderno: exército, burocracia civil, padronização tributária, direito codificado e mercado unificado. Era tudo isso que a burguesia queria. Unir território, unir leis, unir sistemas de pesos e medidas. A institucionalização política mencionada teve como uma de suas causas o êxodo de alguns príncipes em que? Como que foi conseguido esse processo de unificação dos estados? Através da pause, exatamente, por monopolizar o uso legítimo da força. Então foi necessário impor em muitas regiões, através da força, o poder de um desses senhores feudais, um desses príncipes, nos outros reinos, para que essa unificação ela se concretize. Isso só foi possível através da força, do uso militar. Tranquilo? Questão filé essa aqui. Vamos para a próxima? 2021, nós temos ali um texto falando: ordena-se pela autoridade do parlamento que ninguém leve ou faça levar para fora deste reino ou Gales, ou qualquer parte do mesmo, qualquer forma de dinheiro da moeda desse reino, ou de dinheiro e moedas de outros reinos, terras ou senhorias, nem bandejas, vasilhas, barras ou joias de ouro guarnecidas ou não, ou de prata, sem a licença do rei, sem o consentimento do rei. A temática exposta no texto, referente à Inglaterra dos séculos XVI e XVII, caracteriza uma associação entre. Olha só, aqui está falando o seguinte, o texto, né? Se vocês perceberem bem, a toda hora está pedindo aqui, ó, que é necessário ter a bênção, a licença do rei. Então, aqui é necessário, ó, ordena-se pela autoridade do parlamento que ninguém leve, faça qualquer coisa sem a licença do rei. E o que aconteceu na Inglaterra nesse século XVII de transição aí? A gente vai ter um confronto direto entre interesses do rei e interesses do parlamento.
que isso vai culminar lá na frente, inclusive vai ter uma questão que vai ser mais específica sobre isso, na formação do sistema parlamentar inglês. Então, a temática exposta no texto referente à Inglaterra durante esse período caracterizava por uma associação entre quem? Entre a determinação de regras protecionistas e o fortalecimento das instituições monárquicas. Porque o texto ele vai falar que é necessário a licença do rei. Então, nesse caso, eu estou falando o quê? Da instituição monarquia, da instituição rei. Então, a resposta já está aqui, tá? Então, é uma questão que você tem que ter muita atenção nela e um raciocínio muito rápido, sabendo que se está falando de rei, está falando de monarquia. Então, está falando a todo instante que eu preciso dar benção ao rei. Então, a instituição monárquica deve ser respeitada. Olha que legal essa questão. Beleza? Uma questão 2021. E aí nós entramos aqui também em uma outra questão do ano de 2021. Olha que interessante essa questão. Certos músicos agradavam tanto ao público da corte por seu talento especial, como virtuose ou como compositor, que era sua fama se espairava para além da corte local onde estavam empregados, chegando aos mais altos níveis. Eram chamados para tocar nas cortes dos poderosos, como aconteceu com Mozart. Imperadores e reis exprimiam abertamente prazer com sua arte e admiração por suas realizações. Tinham permissão para jantar à mesma mesa, normalmente em troca de uma execução ao piano. Muitas vezes se hospedavam em seus palácios quando viajavam e assim conheciam intimamente o seu estilo de vida e seu gosto. Olha que interessante. Com base no caso descrito, qual o elemento histórico do antigo regime contrasta com o trânsito de intelectuais e artistas pelas cortes? Interessante essa questão. Vamos primeiro definir o que era o antigo regime. Aqui a gente vai definir o que era o antigo regime. O antigo regime, ele é um modelo político, ele é um modelo econômico, um modelo de sociedade, que é característica dos estados absolutistas, que é característico ali da era moderna. A expressão política do antigo regime qual é? Absolutismo. Candidato, tem que saber isso de cor. A expressão econômica do antigo regime qual é? O mercantilismo. Candidato, qual que é a expressão social do antigo regime? A sociedade de ordens. Era aquela velha sociedade que a gente conhece, dividida lá em 3 estamentos: primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Perceba que Mozart, mesmo ele sendo o grande nome que se tornará mais tarde, ele não é uma pessoa da corte. Então, por que é admirável a narrativa do Elias, do escritor, do autor, quando ele fala que é admirável esse trânsito que ele tinha em dormir, em estar à mesa? Porque eu tenho uma sociedade do antigo regime que é marcada por uma rigidez da sua estrutura social. Então ele é um cara que conseguiu que esse trânsito contrastando como era essa sociedade rígida, hierarquizada. Fechou, candidato? Olha que sensacional. Muito tranquila essa questão. Desde que você tenha noção sobre a importância de compreender o conceito do que é o antigo regime. Fechou? Bora pra frente? Tranquila essa questão aí de 2021. Agora olha só uma questão de 2015. Galera, primeiro, bati o olho aqui, ó, Thomas Hobbes. Opa, tô falando lá do absolutismo. Interessante de você ter esse olhar, quem é o autor que está escrevendo aquele texto, para você começar a ter essa contextualização. Thomas Hobbes eu já sei, é absolutismo. Então, agora vamos entender o que quer saber da gente. A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo, ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro homem
não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Para Hobbes, contratualista, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, o que acontecia? O que eles faziam? Vamos pensar, vamos lembrar aqui no conceito básico de Hobbes, né? Deixa eu tentar fazer um desenho rapidinho aqui, né? Não vai sair muito bem, porque não tenho a habilidade. Mas vamos lembrar aqui do Goku, que eu desenhei para vocês, inclusive na aula passada. Goku, ele lá segurando a Genkidama. Quem deu poder para Goku segurar a Genkidama? A população. As pessoas deram poder para o Goku. Inclusive as árvores, os peixes, os animais, todos deram poder para o Goku. Porque Goku precisava vencer o seu inimigo, precisava vencer o céu, o Goku precisava vencer o Majin Buu, enfim. Então, dentro do conceito que a gente traz sobre o absolutismo, o rei, ele concentra todo o poder. Mas nesse caso específico aqui, Hobbes fala que antes dessa Constituição Civil, como que dois homens naturalmente resolveriam o seu problema? Através de conflito entre eles. Porque Hobbes, de novo, ele vai trazer aquela ideia que o homem é o lobo do homem. Olha aí. Você sabe desse conceito? Pronto. O homem é o lobo do homem. É um conceito básico lá do pensamento de Hobbes. Beleza? Olha lá. Resposta dada. Entrava em conflito. Para resolver esse problema, entrava em conflito. Tranquilo? Volta na aula lá que a gente consegue tirar algumas outras dúvidas. Mas se tiver mais, deixe nos comentários aí. Questão 2012, olha que legal essa questão aqui, que vai tratar para a gente do quê? Vai tratar sobre um evento histórico importante, que foi a Revolução Gloriosa, lá dentro da Inglaterra. Olha lá o que fala, que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para superar as leis ou seu cumprimento. Que é ilegal toda a cobrança de impostos para a coroa sem um concurso do parlamento sob pretexto de prerrogativa ou em época e modo diferentes dos designados por ele próprio. Que é indispensável convocar com frequência os parlamentos para satisfazer os agravos, assim como corrigir, afirmar e conservar leis. No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais estados europeus na época moderna. Pessoal, qual era essa particularidade que a Inglaterra ela tinha ali em relação aos demais países europeus? Olha, professor, em 1689, né, essa data que ela me é importante porque foi quando tivemos a adoção do parlamentarismo dentro da Inglaterra? Perfeito. Então nós tivemos a adoção do modelo parlamentarista. Beleza? Mas esse parlamentarismo ele era o quê? Monárquico? Era monárquico. Então nós temos uma monarquia parlamentar. Então vem questionando pra gente aqui, ó, a peculiaridade inglesa e o regime político que predominava na Europa continental estão indicados respectivamente onde? Bom, vamos entender aqui. A Inglaterra, ela é um país que a gente fala que ela domou primeiro o seu Leviatã, né? E qual era o regime que dentro da Inglaterra foi superado? Qual regime foi? Para que tivéssemos uma monarquia parlamentar. Ó, olha ele aí. O absolutismo. Então, o poder do rei foi limitado, né? Que foi o sucesso da Revolução Gloriosa, e sufocou, suprimiu naquele país, na Inglaterra, o regime absolutista. É aquilo que os iluministas, no século seguinte, lá no século XVIII, vão combater. O combate ao antigo regime, o combate ao absolutismo e qualquer opressão de poder, opressão política. E esses são os elementos que os iluministas lá na frente vão defender. É uma questão tranquila, desde que você saiba que a Inglaterra foi o primeiro país, de fato, ali a domar, acabar com o absolutismo. 1689, através da Revolução Gloriosa. Olha que legal essa também. Olha, uma questão de 2024, questão recente.
Os salões permitiam aos escritores da época do Iluminismo adentrar no universo dos poderosos. Figura como as de Voltaire, Duclos, exortavam seus irmãos a aproveitarem da mobilidade que era oferecida pela ordem social do antigo regime, juntando-se à elite. Nos últimos decênios do antigo regime, ele foi tornando cada vez mais o reduto dos filósofos do alto iluminismo, que deixavam os cafés para os tipos inferiores de literário. Com efeito, os cafés se constituíram na antítese lógica dos salões. Eles eram abertos a todos, a um passo da rua. Como é possível constatar, salões e cafés constituem interessantes instituições de espaço público literário, através das quais é possível vislumbrar as bases sociais nas quais se assentavam o alto e o baixo iluminismo. No período iluminista, os espaços sociais mencionados contribuíram para o quê? Vamos lá. Cafés, salões, espaços de sociabilidade. Eram locais onde as ideias fervilhavam, onde as ideias se espalhavam. Sentar à mesa, tomar um café, compartilhar de certas informações, de certas ideias, frequentar salões da elite, estar nos cantos trocando informações com os demais, isso é característico desse século XVIII. Agora, nesse período, esses espaços mencionados, eles contribuem para quê? Para segregar pensadores e aumentar a circulação de ideias. Tranquilo? Olha que questão legal de responder. Muito tranquilo. Era preciso que você soubesse de fato do iluminismo em si? Não. Mas era preciso que você entenda que nos salões, nos cafés, como o texto ele está tratando, ele está falando a todo momento sobre esse espalhar de ideias que estava acontecendo dentro da Europa durante o período do iluminismo. Beleza? Tranquilo, fácil, sossegada essa questão. E aí caímos numa questão de 2023, que entra num tema extremamente importante para nós, para o Brasil e para a América. Seda, madeiras aromáticas e têxteis, obras de arte, lã, cristais e muitas peças de porcelana chegaram ao Brasil ao longo do século XVII e XVIII. A opulência proporcionada pelo ouro fez com que esses itens fossem ainda mais presentes nas cidades mineiras como Ouro Preto, Mariana e Sabará. Esses objetos inspiraram a criação das chinesis, termo que designa um tipo de arte que evoca motivos chineses, presentes em várias igrejas barrocas em Minas Gerais. No Brasil, é bem provável que a inspiração para a pintura nas igrejas barrocas, com pássaros, elefantes, tigres, mandarins e pagodes, tenham sido tirados de gravuras, tecidos móveis e principalmente das porcelanas chinesas, que circulavam livremente em uma sociedade enriquecida pelo comércio do ouro e pedras preciosas. Você pode estar questionando, professor, mas se estamos falando de Idade Média, por que essa questão que está referindo-se ao Brasil, ela está aqui? Então, porque ela traz para a gente essa dinâmica, porque o Enem é essa dinâmica. O desenvolvimento do processo artístico descrito no texto foi possível pelo quê? Pelo fato. Qual fato foi possível chegar tudo isso aqui em Minas Gerais no século do ouro, no século XVII, século XVIII? Qual fator foi preponderante para chegar a tudo isso aqui? Porque esse fator, ele também será fundamental para pensar no processo do quê? De colonização no Brasil, que é essa ideia do intercâmbio transcontinental. Foi através desse comércio transcontinental, dessa necessidade da Europa em chegar lá nas Índias em busca das especiarias, que houve a chegada dos portugueses aqui e dos espanhóis na América. Tá? Então há um intercâmbio transcontinental que teve como efeito a colonização do território americano. Tranquilo? É isso que o Enem quer que você raciocine. Você precisa pegar o conhecimento que você tem e aplicá-lo em outras evidências.
É muito tranquilo isso. Olha essa aqui de 2023. Séculos XV, século XVI, quando se vão desmoronando as estruturas socioeconômicas da Idade Média, perante os novos imperativos da época moderna, constitui um momento chave na história florestal de toda a Europa Ocidental. Abre-se genericamente um longo período de crise florestal, que se manifesta com acuidade nos países onde mais se desenvolveram as atividades industriais e comerciais. As necessidades em produtos lenhosos aumentam drasticamente com o crescimento do consumo nos mercados urbanos e nas regiões onde progridem a metalurgia e a construção naval, além da sua utilização na vida cotidiana de pessoas de toda a população. Qual acontecimento do período contribuiu diretamente para essa situação descrita no texto? Porque está falando aqui de informações interessantes, que ele vai falar ali sobre essa questão da Idade Média, esse novo momento aqui para a Idade Moderna, vai falar sobre essa crise florestal. É interessante, né, que fala, né, em países onde mais se desenvolve atividades industriais e comerciais, que há uma necessidade desses produtos lenhosos, que aumenta drasticamente o crescimento do consumo dos mercados urbanos. Então, qual o acontecimento do período? Ele está tratando. Dá pause, dá uma lida, pensa comigo. É isso aí. O processo de expansão marítima. Desculpa, pessoal. E olha que interessante. É uma questão que ela traz para a gente como referência para uma geografia histórica da floresta portuguesa. Opa! Da floresta portuguesa, onde Portugal, então, ele vai fazer essa expedição? Onde que a gente está falando, em que momento da história que a gente tem esse processo aí, né, de construção naval, de uma necessidade de cada vez mais de madeira? Bom, isso só vai ser possível por causa desse processo de expansão marítima. É uma questão perigosa. É uma questão perigosa. Por quê? Porque se você não ler com muito cuidado, com muito detalhe, inclusive esses detalhes aqui, ó, ele nos é muito importante, que há uma necessidade, literalmente, da construção naval. Para quê? Para a expansão de novos caminhos para chegar às Índias. Então, é uma associação bem interessante. Então, aqui, uma questão que você, candidato, de fato precisava ali ter um cuidado a mais na sua leitura. Agora, olha essa questão aqui que vai falar pra gente da reforma, não do caso da reforma, mas dos desdobramentos da reforma protestante. Texto 1 e 2, e vai pedir para que vocês façam essa análise. Manda o Santo Ofício da Inquisição que ninguém, seja qual for seu estado, idade ou condição, pare com carroça, caleça ou montaria, nem atrapalhe com mesas ou cadeiras o centro das ruas que vão da Inquisição até São Domingos, nem atravesse a procissão em ponto algum da ida ou da volta, manhã 19 do corrente, em que se celebraria o auto de fé, e também que nem nesse dia dos açoite ouse alguém atirar nos réus maçãs, pedras, laranja, nem outras coisas qualquer. Pô, tadinho, né? O cara tá lá tomando um açoite, não pode nem jogar uma maçãzinha? Brincadeira à parte. Como acontece em todos os ritos, o sentido do auto da fé é conferido pela sequência dos atos que o compõem. Os lugares, as posturas, os gestos, as palavras são fixados previamente em toda a sua complexidade. Por isso, o auto da fé apresenta momentos fortes durante a preparação, a encenação, o ato e a recepção que convém seguir em seus pormenores.
O rito mencionado nos textos demonstra a capacidade da igreja em quê? Tu tem que seguir o que ela determinou. Não pode fazer isso. Tem que fazer dessa forma. Entendeu que ela se estabelece o quê? Um certo padrão. Então ela faz o quê? Ela produz esses padrões de conduta. O texto ele vai falar isso. Sobre qual deve ser a sua conduta diante dos ritos que a igreja determina. Tranquilo. Olha que questão sensacional essa. Tá? Então pega a visão nessa questão aí que ela é muito legal. Olha aqui uma questão sobre o renascimento. Sempre que se evoca o termo renascimento, a imagem que imediatamente nos vem à mente é a dos grandes artistas plásticos e suas obras mais famosas. Como ele coloca da Mona Lisa e a Última Ceia de Leonardo da Vinci, o Juízo Final, Pietà, Moisés, Michelangelo, assim como as inúmeras suaves Madonas de Rafael, que permanece ainda como o modelo mais frequente de representação da Mãe de Cristo. Como veremos, de fato, as artes plásticas acabaram se convertendo num centro de convergência de todas as principais tendências da cultura renascentista. Esse movimento cultural, inserido no processo de transição da modernidade europeia, caracterizou-se pela... Qual é a característica essencial do Renascimento? Tá. Romper com os valores da tradição da Idade Média? Romper não era o romper, mas dar um pequeno passo, como, por exemplo, criar elementos em que o ser humano, o homem, fosse o centro das coisas, já na contradição, na ideia do que a Igreja e a Idade Média defendia, que existia o teocentrismo. O que os caras defendem? Eles defendem o antropocentrismo, defendem o heliocentrismo, em detrimento ao que se defendia durante o período da Idade Média, que foi o geocentrismo. Então, o que ele fala para nós? Esse movimento inserido no processo de transição da modernidade europeia é caracterizado pela, muito tranquilo, afirmação dos princípios humanistas. É isso aí. Por quê? Se eu pegar aqui, Mona Lisa, figura humana. A Última Ceia, figuras humanas. Juízo Final, vai ter lá figuras humanas. Nosso Senhor, querido Michelangelo, não procurou representar Deus com uma figura humana? Então, humanista, tá aí, olha aí. Sensacional, muito tranquila a questão. Agora, olha essa aqui de 2013, que vai entrar um pouquinho ali já no processo de colonização da costa africana e sobre algumas tradições que a população africana nos deixa. Seguiam-se 20 criados custosamente vestidos e montados em soberbos cavalos. Depois destes, marchava o embaixador do rei do Congo, magnificamente ornado de seda azul, para anunciar ao Senado que a vinda do rei estava destinada para o dia 16. Em resposta, obteve repetidas vivas do povo, que concorreu alegre e admirado de tanta grandeza. Originária nos tempos coloniais, a festa da coroação do rei do Congo evidencia um processo de quê? Para nós, de um modo geral, é o quê? É ressignificar algo de outro povo, de outro lugar. Então nós temos um processo de ressignificação cultural, que é parte de um processo histórico e, querendo ou não, forçado, de uma diáspora forçada de africanos para o Brasil. E o que nos deixa é um grande legado na nossa cultura, na nossa língua, na nossa religiosidade e nossos ritos de fé. Então, galera, eu vou encerrando por aqui a nossa aula. Gostaria muito que você se inscrevesse, deixa aí, ativa o sininho bonitinho, deixa seus comentários, nunca deixe de fazer pergunta, siga, compartilha e
Na próxima aula, nós vamos iniciar a Idade Contemporânea. E aí a gente vai tentar fazer um mix dessa história contemporânea 1/2. E em seguida a gente vai entrar fundo na história do Brasil. Tá bom? Por que a gente vai estudar primeiro a história geral? Porque é uma necessidade a gente falar um pouco sobre história geral e aí a gente vai entender e contextualizar como que as coisas funcionavam. Beleza? Muito obrigado. Segue, curte, compartilha e até a próxima. Valeu, gente!